Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre os vertebrados. Bom, os vertebrados eles pertencem ao filo dos cordados, subfilo vertebrados, que inclui aí os peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. São animais com esqueleto de sustentação que pode ser ósseo quanto cartilaginoso. A coluna vertebral se forma ao redor da notocorda, que é uma estrutura de sustentação, e do sistema nervoso durante o processo de desenvolvimento do embrião. O crânio, estrutura óssea que protege o encéfalo, é exclusivo dos vertebrados e se desenvolveu para proteger a cabeça, que comporta os órgãos sensoriais muito importantes. O sistema muscular ele pode ter músculo estriado esquelético, cardíaco e liso, e esqueleto interno. Possui os tecidos conjuntivo, epitelial, vascular, muscular e nervoso. O sistema respiratório pode ser branquial, no caso por meio de brânquias, ou pulmões, a respiração pulmonar. O corpo ele é constituído por duas camadas de pele, a mais interna é chamada de derme e a mais externa é a epiderme. Porém, as aves e os mamíferos possuem uma camada mais interna antes da derme, conhecida como hipoderme, camada de gordura que está relacionada com a manutenção da temperatura corporal. Então, aí, o primeiro grupo, os peixes. Eles são vertebrados aquáticos que possuem a pele coberta de escamas. A respiração é branquial, tem a capacidade de respirar dentro da água. Existem cerca de 28 mil espécies de peixes catalogadas. Seu tamanho pode variar de milímetros até metros, como é o caso de alguns tubarões. Os peixes são encontrados em rios, lagos, açudes, pântanos, no mar e nos oceanos. Os peixes aí, quanto ao modo de vida, eles podem ser caracterizados como pelágicos, mesopelágicos ou bentônicos. Os pelágicos são aqueles que nadam próximo à superfície, como o atum, por exemplo. Os mesopelágicos, eles já vivem em ambientes mais profundos, né, de maior profundidade, onde a luz é mais fraca, conhecido como os peixes lanternas, por exemplo. E os peixes bentônicos são aqueles que vivem próximos ao chão, próximos ao substrato do oceano, né? Então eles vivem em grandes profundezas, como é o peixe tripé. Bom, a maioria tem a fecundação externa, ou seja, os gametas são lançados no ambiente externo, onde vai ocorrer aquela fecundação ali, ou seja, a fecundação ela ocorre no ambiente, e os ovos são liberados aí para se desenvolver e nascer. Então, eles são ovíparos. Alguns bagres e cavalos marinhos mantêm esses ovos protegidos na boca e em uma bolsa, respectivamente. A alimentação dos peixes ela é baseada em algas, porém algumas espécies também se alimentam de outros animais, especialmente moluscos e pequenos crustáceos. São pecilotérmicos porque a temperatura do corpo é influenciada pela temperatura do ambiente. Então são animais que não conseguem manter a sua temperatura corporal. A temperatura do corpo deles está sempre variando de acordo com o ambiente em que eles estiverem. O coração é bicavitário. O que é isso? É porque são duas cavidades, tem um átrio e um ventrículo. A circulação é simples e completa. Por quê? Porque o sangue percorre um trajeto único e passa só uma vez no coração. São animais dioicos, ou seja, sexos são separados, tem o macho e tem a fêmea. Eles são classificados em dois grupos: o grupo dos condrictes, que são os peixes cartilaginosos, por exemplo, o tubarão, a raia e o cação, e os osteictes, que são peixes ósseos, como o bagre, pintado, carpa e cavalo marinho. Alguns osteictes possuem a bexiga natatória, que é uma estrutura que vai auxiliar na flutuação dos peixes. E pode funcionar também essa bexiga natatória como um pulmão para os peixes pulmonados. Bom, os peixes pulmonados são chamados de dipnóicos, do grego dupla respiração. Eles vivem em água doce e o único exemplo de peixe pulmonado que a gente tem no Brasil é a piramboia. E aí, então, a gente tem aqui uma piramboia, um exemplo de um peixe pulmonado. Como nós falamos aqui, essa bexiga natatória funciona aí como um pulmão rudimentar para esse peixe.
Um quadro comparativo aqui dos osteíctes e condrictes. Bom, quanto ao esqueleto, o osteícte tem o esqueleto ósseo, condricte cartilaginoso. As escamas dos osteíctes são chamadas de cicloides, dos condrictes são chamadas de placoides. A válvula espiral está ausente no osteícte, porém presente no condricte. As brânquias, nos osteíctes tem o opérculo, que é uma membrana que protege essas brânquias. Nos condrictes não tem esse opérculo. A boca, ela nos osteíctes, ela fica na porção anterior da cabeça, já nos condrictes fica na porção ventral da cabeça. A bexiga natatória, então, está presente nos osteíctes e ausente nos condrictes. E o sistema digestório com ânus nos osteíctes e com cloaca nos condrictes. O grupo dos anfíbios. Bom, eles são vertebrados que vivem em meio aquático e ambiente terrestre, ou seja, eles estão aí na transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Eles ainda dependem da água para se reproduzirem, por exemplo, e até para a respiração, porque eles também têm uma respiração aí, a pele muito fina, né? Precisa dessa água para respiração cutânea. Eles se desenvolveram órgãos respiratórios específicos para usar o oxigênio disperso no ar, desenvolveram formas de se locomover em terra firme, né? São chamadas de tetrápodes, têm os quatro membros, né, para locomoção. Mantêm uma forte vinculação com a água e dela não se afastam, pois precisam manter a pele úmida, né, como a gente falou, a respiração cutânea, e dependem da água também para a reprodução, por causa dos ovos, né, os ovinhos dele não têm casca, então esses ovinhos eles têm que ficar úmidos para não desidratarem. A reprodução, então, eles são animais dioicos, ou seja, os sexos são separados, tem o macho e tem a fêmea. A fecundação também é externa, ou seja, né, ocorre no ambiente, ocorre na água. Os ovos não têm casca e eles ficam depositados em ambiente, em águas calmas, né? Não são depositados em correntezas. Quando os ovos racham, nascem larvas, que são girinos, né, que vivem inteiramente na água até o desenvolvimento da metamorfose e iniciar a migração gradativa para a terra. Os anfíbios, eles são pecilotérmicos, ou seja, a temperatura também varia de acordo com o ambiente. Tem o esqueleto ósseo, o tubo digestivo terminado em cloaca. O coração, ele é bicavitário, um átrio e um ventrículo. Porém, nos indivíduos adultos, o coração é tricavitário, aí são 2 átrios e um ventrículo. Então, os girinos, eles têm a respiração branquial, né? Antes, na fase larval dele, e nos adultos, então, o coração é tricavitário, são 2 átrios e um ventrículo, a respiração é pulmonar e cutânea. As hemácias são nucleadas e a circulação é chamada de dupla e incompleta. Por quê? Ela é dupla porque o sangue ele faz 2 trajetos. Ele faz o trajeto pulmonar e o trajeto sistêmico, né, do corpo. Só que é incompleta porque ocorre a mistura do sangue venoso e do sangue arterial. Então, esse tipo de circulação é chamado de circulação dupla e incompleta porque está ocorrendo ainda a mistura dos 2 tipos de sangue. São classificados em 3 ordens, são os anuros, os urodelos e os ápodes. Os anuros são aqueles que não possuem cauda e possuem 4 patas que são adaptadas ao salto. É o caso dos sapos, rãs e pererecas. Os urodelos possuem cauda e possuem 4 patas que são adaptadas para andar e correr. Exemplo, a salamandra e o tritão. E os ápodes não possuem patas e apresentam um corpo vermiforme, que é o caso da cobra cega ou também chamada de cecília. Então, aqui a gente tem, né, um anuro, uma perereca, a salamandra, que é do grupo dos urodelos, e a cobra cega, chamada de cecília, que é um ápode. Os répteis. Bom, os répteis agora já são o primeiro grupo de animais totalmente independente da água. Então, os répteis conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Por quê? Porque eles desenvolveram a pele grossa e cheia de escamas queratinizadas para evitar a perda de água.
A fecundação passou a ser interna, ou seja, a fecundação é dentro do corpo da fêmea, não é mais agora no ambiente, né? Em todas as espécies, e o embrião se desenvolve fora do corpo materno. Então, a fecundação passa a ser interna, mas o desenvolvimento ainda é externo, né? Sendo coberta por uma casca dura, né, os ovos, né, para evitar que se ressequem, mas ao mesmo tempo poroso, para que haja uma troca gasosa com o meio ambiente. Os ovos são geralmente enterrados para proteção contra ressecamento e contra predadores. As características são tetrápodes, eles também são ectotérmicos, né, ou pecilotérmicos, porque a temperatura ainda varia de acordo com o ambiente. Nesse grupo estão incluídos tartarugas, que é do grupo dos quelônios, os crocodilos, do grupo dos crocodilianos, as serpentes, do grupo dos ofídeos, os lagartos, do grupo dos lacertílios. Esses dois últimos que eu acabei de falar, né, as serpentes e os lagartos, pertencem à ordem Squamata. O sistema digestivo é completo, porém não há separação entre o orifício do ânus do sistema reprodutor e excretor. Então, toda essa junção é chamada de cloaca. Alguns, como os crocodilianos, eles têm a moela com fortes músculos para auxiliar na trituração dos alimentos. Os répteis carnívoros geralmente caçam grandes presas e as engolem de uma vez ou em pedaços grandes, fazendo com que seus estômagos se dilatem, sendo sua digestão lenta devido ao seu baixo metabolismo, então eles ficam semanas e até meses sem se alimentar. Nos animais peçonhentos, né, ou seja, aqueles animais venenosos, uma das glândulas salivares é modificada para a inoculação de veneno. O coração, ele é tricavitário, ou seja, são 3 cavidades, sendo 2 átrios, um esquerdo e um direito, e um ventrículo, com septo dividindo parcialmente esse ventrículo. Só que ainda assim ocorre a mistura de sangue arterial com sangue venoso, né? Então essa circulação também é incompleta. Nos crocodilianos, o coração é formado por 4 câmaras, porém, ainda assim ocorre a mistura de sangue, devido a uma estrutura chamada de forame de Panizza. A respiração é pulmonar. Os rins são chamados de metanéfricos, sendo o ácido úrico o produto a excreta, né, o produto nitrogenado excretado. Eles excretam ácido úrico. Ele tem uma textura mais pastosa por conter pouca água. O cérebro dos répteis é estreito e alongado. A medula espinhal se estende até a região mais distal da cauda e as inervações motoras e sensoriais são periféricas. Bom, no topo da cabeça dos répteis tem uma glândula chamada glândula pineal, que serve como órgão fotorreceptor, identificando a variação luminosa. Os répteis, exceto os crocodilianos, possuem somente ouvido interno, e o olfato é intensificado pelo órgão de Jacobson, que se encontra no céu da boca de cobras e quelônios. Então, aí a gente tem o grupo dos répteis, né? Os quelônios, os ofídeos, os lacertílios e os crocodilianos. Bom, as aves. As aves são vertebrados homeotérmicos ou endotérmicos, ou seja, a temperatura agora interna permanece sempre constante. O que é isso? A temperatura não varia de acordo com o ambiente, é uma temperatura constante. As aves, elas têm esqueleto ósseo e um corpo coberto de penas, que exercem a função protetora, de isolante térmico e importantes para o voo. O tubo digestivo inicia-se com um bico córneo, né, que tem vários formatos aí, que são adaptados aos diferentes tipos de alimentação, né, das aves, e se comunica com a faringe e essa com o esôfago. E o esôfago, ele sofre uma dilatação chamada de papo, onde o alimento é armazenado e amolecido. Possuem também a moela, que realiza a digestão mecânica, e o tubo digestivo continua com o intestino e termina na cloaca. Bom, o coração das aves é tetracavitário, ou seja, são 4 cavidades, né? 2 átrios, 2 ventrículos, e as hemácias são nucleadas.
A circulação também é dupla, ou seja, tem dois trajetos de circulação, né? A sistêmica e a pulmonar. Então, no mesmo ciclo, o sangue passa duas vezes aí pelo coração. E ela é completa, ou seja, agora não ocorre mais a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Possui uma respiração pulmonar e os pulmões emitem sacos aéreos, que são expansões membranosas entre as vísceras e os ossos pneumáticos, que são ossos ocos e leves, e que se enchem de ar e diminuem o peso específico do animal. É uma adaptação ao voo. Então, as adaptações ao voo, né? Além das asas, os ossos pneumáticos, que são finos, leves e não são maciços. Os sacos aéreos, que são aquelas bolsas que saem dos pulmões para diminuir a densidade do animal, né? Para ele ficar mais leve. Uma visão desenvolvida, ausência de bexiga urinária. E as aves são muito diversificadas, né? Tem uma diversidade muito grande em diversas categorias aí. Então, é lá a diversidade das aves. Aqui a gente pode diferenciar aqui os bicos, né? Os bicos são adaptados ao tipo de alimentação de cada ave também. Bom, a siringe é um órgão fonador das aves, localizado na base da traqueia. Os rins são metanéfricos, sendo o ácido úrico o principal produto nitrogenado e excretado. Na base da cauda, a maioria das aves apresenta uma glândula uropigiana, que é uma glândula que produz uma substância oleosa que vai impermeabilizar e lubrificar as penas. A pele é delicada, seca e sem glândulas, com exceção da glândula uropigiana. São dioicos, ou seja, os sexos são separados, tem o macho e tem a fêmea. A fecundação é interna, ou seja, dentro do corpo, né, da fêmea. O desenvolvimento também é externo, sendo assim chamados de ovíparos. As aves apresentam cuidados especiais com a prole. Bom, agora o grupo dos mamíferos. Bom, os mamíferos são vertebrados homeotérmicos, assim como as aves, né? Eles mantêm a temperatura corporal constante, ou seja, a temperatura corporal agora não varia de acordo com o ambiente. Apresentam glândulas mamárias, né? O que justifica o nome dos mamíferos, mas apresentam também glândulas sudoríparas e sebáceas. Tem o corpo coberto de pelos e a epiderme da pele é queratinizada. O tubo digestivo inicia-se na boca e termina no ânus. O coração é tetracavitário, tem 4 cavidades, também 2 átrios, 2 ventrículos, e as hemácias agora são anucleadas, exceto nos camelídeos. A circulação também é dupla e completa, ou seja, dupla, né, porque ela tem os dois trajetos, né, a circulação vai para o pulmão e vai para o corpo, e ela é completa porque não ocorre a mistura de sangue arterial com sangue venoso. A respiração é pulmonar, com pulmões alveolares, tem o músculo diafragma e tem as cordas vocais na laringe. Os rins são metanéfricos, sendo a ureia o principal produto nitrogenado de excreta. São animais dioicos, ou seja, os sexos também são separados, a fecundação é interna, ocorre dentro do corpo da fêmea. A maioria dos mamíferos são vivíparos, né? Ou seja, mantém o embrião no corpo materno, né? Onde ele vai se desenvolver aí. Então, a fecundação e o desenvolvimento são internos, com a presença da placenta, importante para a nutrição do feto. Algumas espécies são ovíparas e não apresentam a placenta, como é o caso do ornitorrinco e da équidna. E aí a gente tem agora um bebê ornitorrinco, que é um mamífero que põe ovos. E aqui é o ornitorrinco adulto. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada. Mais dúvidas, estou à disposição. Tchau, tchau.